principal do culto, o momento da palavra. Queremos neste momento pedir a você aí na sua casa, feche os seus olhos comigo, para que Deus venha usar o homem de Deus nesta noite, o pastor Joselias, estará trazendo a mensagem da parte do Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo para que Deus fale contigo. Soberano Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos agora, bendito e santo Senhor, usa o teu servo na ministração da sua palavra, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo e de exortação da parte do Senhor, para a bênção das nossas vidas, querido Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, desde já, em nome de Jesus. Amém. Pastor Joselias, tem oportunidade para trazer a palavra nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nosso Deus, é somente a Ele, é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque esse trono pertence a Ele. Amém? O trono de adoração, de glorificação, não pertence ao homem. Eu costumo dizer que louco é o homem que queira trazer a glorificação para si. Amém? Porque todo aquele que assim fizeram, diz o texto bíblico, que Deus foi bem no alvo dele, ou seja, foi bem na cabeça dele. A Bíblia fala que ele foi na cabeça de Absalão, foi na cabeça de Cícera, foi na cabeça de Golias, amém? Foi na cabeça de tantos outros homens soberbos. Mas todo aquele que é humilde, Deus não vai na cabeça dele, amém? Deus vai na mão direita dele, pega essa mão direita, ergue para cima e mostra que é nas nossas vidas. Então toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus. A paz do Senhor para a igreja de Cristo, amém? Aleluia, a igreja de Cristo está bem longe, porque... aleluia, através dessa tecnologia, essa imagem está indo longe, amém? Então os irmãos de bem longe receba a paz e o abraço. Os irmãos de perto da redondeza também receba a paz e o abraço, e particularmente, amém, os meus queridos aqui da minha casa, AD, Jardim Goianazzi, amém? Pastoreado com o meu pastor, o homem de Deus, pastor Valdemir, e a sua pastora Silvana, amém? Então eu deixo meu abraço a todos vocês e abro o seu coração. Amém? Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deus é Deus que está no meio do templo e Deus também que está no meio da sua casa e principalmente da sua vida. Abramos a palavra de Deus. Quero agradecer também pela vida do Israel, que esteve louvando em dar, para minha esposa cantando. Está aí o André, o Rafael, aleluia, trabalhando aí na imagem, e meu pastor Daniel. Nós estamos aqui em conjunto, trabalhando para a edificação do corpo de Cristo. E Josué, capítulo 3, Josué 3. Se você puder, abra a sua Bíblia onde você estiver, amém? Se der para desligar a panela de pressão, faça isso. Não é fácil, né? Se ouvir a palavra com o barulho da panela de pressão, amém? Se tem algo no forno, desligue, porque senão você pode queimar o bolo, amém? Eu sei que é um desafio você cultuar, adorar, aleluia, como que estivesse na igreja cultuando no culto e você estando em casa, porque muitas coisas nos tiram a atenção, mas Deus entende. Acharam? Leiam. Josué capítulo 3 e versículo 1, que nos diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passasse. Amém? Outra tradição nos diz, e repousaram ali antes que passasse. Aleluia, glória a Deus. Você que é um estudioso ou um leitor da Bíblia, você conhece que esse texto está apontando para o primeiro desafio de Josué, sucessor de Moisés, a qual Deus levantou, capacitou para avançar, seguir à frente e conquistar a terra que já era deles por promessa. Amém? Então estamos aqui diante do primeiro desafio, aleluia, que vem sobre o ministério de Josué. E trazendo para a nossa vida, você que é espiritual, você que é um homem de luta, você que é um homem
de peleja, você que é um homem de batalha, você sabe que a sua vida, a minha vida, é um verdadeiro desafio. Amém? Se eu perguntar para o meu amigo Israel se ele já enfrentou desafio, ele vai dizer que já, ou pode estar até enfrentando algum outro desafio. Para Daniel também, ou para qualquer um que está aqui no templo, estamos em pouco, em 5, mas cada um, aleluia, tem um desafio a tomar, ou tem um desafio a enfrentar, ou já enfrentaram. Se você não enfrentou, se prepare que a nossa vida, a nossa caminhada espiritual, ela é, aleluia, sempre apresentada diante de nós desafio. E o desafio é bom, porque no mundo espiritual, no mundo positivo, isso nos faz crescer. Crente que foge de desafio é um crente raquítico, é um crente infantil, é um crente que não tem maturidade, é um crente que não conhece a Deus. Mas crente que enfrenta desafio, avança desafio, então possa crer, é um crente experiente, porque nesse desafio a glória de Deus se manifesta. Nesse desafio, a presença de Deus toma conta. Nesse desafio, a providência de Deus vem como um pastor fiel que ele é. Amém? Nesse desafio, a causa é ganha como advogado fiel que ele é. Em qualquer área que você está enfrentando esse desafio, qualquer desafio, amém? Fique com este texto, que logo no primeiro versículo, aleluia, há uma revelação muito edificante para a minha vida. A Bíblia fala que Israel, seguindo, aleluia, chegou diante do Jordão. Amém? E qual foi a posição de Israel? A Bíblia fala que eles descansaram, se acamparam ante o Jordão. E é isso que eu quero vos trazer da parte de Deus, mediante esse Jordão que está transbordando, aleluia, talvez no meio da tua casa, mediante este Jordão que está diante do teu ministério, mediante esse Jordão que está mediante a tua vida física, existe um Jordão aí que está transbordante de água corrente, amém, que está desafiando a tua vida, como dizer, daqui não passa, daqui não mais adiante, mas Deus é grande, amém, Deus nos levantou para caminhar e a nossa caminhada é até o final, amém, é por isso que nenhum desafio pode barrar o crente, nenhuma barreira pode barrar o crente. Você que está em alguma dificuldade, pelo poder da palavra, receba fé, receba força, receba autoridade, receba a presença de Deus, amém? E também receba paz, aleluia, receba paz, receba um autocontrole da parte de Deus, porque Deus está no controle da situação. Deus é o mesmo, o trono é dele, a regência é dele, o comando é dele, amém? A vida está na mão de Deus. Então descanse no Senhor, como já foi cantado aqui, descanse, aleluia, descansa no teu Deus, oh glória, repose, aleluia, a sua cabeça no peito de Cristo, como fazia João, mediante todos os discípulos, todos estavam turbados, para se saber quem era o traidor. João, aleluia, nada perguntou, ou nada não se turbou, mas deitou a sua cabeça, aleluia, ao seio de Cristo, porque ele conhecia a intimidade que ele tinha para com Deus, amém? E é isso que você precisa entender, conheça a sua intimidade, veja o nível da sua intimidade e descansa no teu Deus, amém? Descansa nele, eis aí um grande exemplo. Israel chegou diante do Jordão, aleluia, e repousou ali e descansou ali, amém? E essa é uma grande verdade, irmão. Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, mas com esta liberdade. Se você não sabia, Deus é Deus de liberdade em qualquer área, irmão. Ele quer encontrar liberdade em qualquer área, principalmente nessa área, aleluia, a qual Ele está trabalhando na minha vida, a qual Ele está trabalhando na tua vida. Ele quer encontrar essa liberdade de te ver descansando nele, de te ver tranquilo, de te ver calmo. Eu sei que estamos em momento difícil, em momento de vendaval, amém? Mas creia, você é a igreja, aleluia, o teu Deus, o Cristo, é o cabeça desta igreja, amém? Então você está diante, aleluia, o teu Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que zela por você, um Deus que cuida de você, um Deus que está preocupado com você, e um Deus que quer o meu bem, e Deus que quer o teu bem. Então, em primeiro lugar, descansa no teu Deus, aleluia, sinta
pelo poder da palavra, esse refrigério, porque essa é uma grande verdade, irmão. No meio de um coração inquieto, fica difícil Deus trabalhar. Deus não encontra liberdade de trabalhar, porque Ele sabe, mediante um coração inquieto, você não consegue ver a ação de Deus, você não consegue entender que Deus está no controle da situação. Mas um coração tranquilo, um coração quieto, mesmo em vento ao contrário, ele está descansando em Deus, ele está confiando em Deus e já está profetizando, aleluia, que o vento vai se acalmar, já está profetizando que os leões vão dormir na cova, já está profetizando que a força do fogo vai ser tirado, já está profetizando que o milagre vai acontecer. Então, pelo poder da palavra, eu sei que você está turbado, amém, está turbada, está inquieta, está sem paz. Eu não posso dar paz no coração de ninguém, mas a palavra de Deus pode. Então eu profetizo pelo poder da palavra: receba paz na sua mente, vá dormir em paz. Tem essa experiência de Davi. Davi disse: eu vou deitar e eu vou dormir e eu vou acordar muito bem, aleluia, porque eu tenho um Deus que me sustenta. E é isso que você precisa crer. Descansa no teu Deus, descansa nele, deita, arma a tua rede e vai descansar no teu Deus. O mundo não quer entender, não vai entender isto. Como você pode estar cantando no meio desse vendaval tão terrível? Como você pode estar até sorrindo no meio desse espírito da morte entrando em tantos lares? É a presença de Deus na tua alma, é a presença de Deus na tua vida, é a presença de Deus na tua mente. Então, pelo poder da palavra, receba paz. Deus quer trabalhar com liberdade no meio dos teus filhos, no meio do teu esposo, no meio da tua casa, nos teus negócios, onde tem tantos negócios, irmão, caindo por terra, tantos negócios, irmão, fechando a porta e lacrando para nunca mais abrir. Mas o seu negócio não vai lacrar. Você crê nisso? O negócio que Deus colocou no seu coração, esse plano que Deus plantou no seu coração, esse projeto não vai ser travado, não vai travar. Eu profetizo pelo poder da palavra: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém? Você ouviu muito bem o testemunho do nosso pastor, mediante uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, mas Deus chegou e fez um milagre. Amém? Eu também contei a minha bênção da cura, mediante esse tempo tão difícil. Deus continua trabalhando, Deus continua regendo, Deus continua sendo glorificado. Então não tire a visão do teu Deus. Deus está no controle dessa situação. Sabe o que você precisa, aleluia, aprender? É olhar para a arca, aleluia, que é a presença de Deus. A Bíblia fala que Israel descansou, aleluia, e recebeu essa ordem: não tire a sua visão da arca. Os sacerdotes estão com a arca do Senhor, fique à distância da arca, mas fique, aleluia, focado na arca, porque ela vai vos guiar para um caminho que vocês ainda não conhecem. Então você crê? Tem novidade de Deus chegando para a tua vida. Teu Deus é Deus de novidade. Aonde o mundo está na rotina de morte sobre morte, Deus trabalha com coisas novas e coisas novas. Amém? Então eu profetizo, tem novidade para você. Então não tire a visão de Cristo. Se encha da presença de Deus. Aleluia, nós já estudamos sobre isso. A Arca da Aliança trazendo para os nossos dias é a presença de Deus. É a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então se encha da glória de Deus, aleluia, se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Faça como Ezequiel, molhe os seus artelhos com a glória de Deus, molhe o seu joelho, molhe os seus lombos e nade para o outro lado, em nome de Cristo. Oh glória, eu estou crendo, irmão, no poder desta palavra. Então descanse mediante esse desafio, esta prova, esta luta. Descansa no teu Deus, aleluia. Confia, Israel, em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Confia no Senhor, porque quem confia, essa é uma grande verdade, irmão. Tem que haver descanso. Se você confia e não descansa, na verdade você não confia. Mas quem confia descansa, quem confia reposa, quem confia está tranquilo. Isso é uma tranquilidade que não vem do mundo natural, é o mundo espiritual. E você é espiritual ou você não é espiritual?
Então, se você é espiritual, dê lugar a esse descanso, abraça o descanso do teu Deus, ou Ele está te abraçando nesta noite e fazendo você descansar nele. Descansa, porque mediante o milagre, aleluia, para ele ser manifestado, é preciso você descansar. Lembra dos discípulos? Todos gritando, apavorados, e dizendo: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Mas Cristo dormia na polpa do barco, e quando Cristo foi despertado, Cristo não acalmou diretamente, aleluia, a fúria do vento, mas Cristo acalmou os corações dele. Cristo olha para ele e diz: não tem mais, oh glória. Em outras palavras, receba paz, receba presença, receba confiança, aleluia. Foi isso que Cristo falou: não tem mais, ninguém vai morrer, você está debaixo de uma ordem, passamos para outra banda. Então, se Deus te fez uma promessa, creia, você não vai perecer, em nome de Cristo, porque a palavra de Deus vai ser cumprida sobre a sua vida. Oh glória. Então descansa, descansa, descansa e se encha da presença de Deus. Não tire a visão de Cristo. Oh glória a Deus, amém. O mundo está aí perdido, de cabeça baixa, amém, aleluia. Mas a visão da igreja sempre está focada em Cristo. A esperança da igreja é Cristo, a porta da igreja é Cristo, o milagre da igreja é Cristo, a resposta da igreja é Cristo. Amém? Então a tua bênção está em Cristo. Então, pelo poder da palavra, fique com esta demanda: descansa no teu Deus e não tira a visão de Cristo. Aleluia. E foi dado também outra ordem. Deus bradou para Josué e disse: Josué, aleluia, diante de 3 dias eu vou abrir este Jordão. Aleluia. Pode contar os dias. Deus deu os dias para Josué. Diante de 3 dias esse Jordão vai se abrir. Porém, manda o povo se santificar, manda o povo se consagrar. E é isso, aleluia, que nós estamos precisando, aleluia. E eu dou glória a Deus, irmão, que a igreja já está despertada para isso. Os irmãos estão orando de madrugada. Crente que não orava de madrugada estão colocando o despertador e despertando 3 horas da madrugada. Crente que não tem experiência de colocar a boca no pó estão orando com boca no pó. Crente que não chorava, irmão, no sentido da oração de intercessão, hoje estão chorando, intercedendo pela irmã Maria, intercedendo pelos pastores, intercedendo pelas lideranças, intercedendo pela igreja. Bem, sabe o que é isso? A igreja está se despertando à consagração. A igreja está se despertando, aleluia, a santificar-se mais. Aleluia, a igreja nunca perdeu, nem nunca vai perder. Se o inimigo está pensando que a igreja vai ser enfraquecida, está muito enganado. A igreja, que é a igreja de Cristo, eu tenho certeza, quando este vento soprar, vai estar mais fortificada, vai estar mais madura, vai estar mais preparada. Mas eu estou falando de igreja de Cristo, aquele que tem compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso para com ele, para com a tua vida. Então tenha esse compromisso mediante este vento, esse Jordão que está na tua frente. Descansa, assuma esse compromisso com Deus. Vou descansar porque eu sei que Deus está trabalhando. Vou descansar porque eu sei que a porta vai se abrir. Vou descansar porque eu sei que o milagre vai acontecer. Vou descansar porque eu sei que a minha resposta vai vir do céu. Vou descansar porque eu sei que meu Deus é o Deus de livramento. Então descansa no teu Deus e se encha da presença dele. Amém. Nessa terceira demanda, aleluia, vá se santificar, vá se consagrar, amém. Não jejuava, passa a jejuar, aleluia. Entre nessa embarcação de oração de madrugada, amém. Se não dá para orar de madrugada, entre no outro horário, amém, porque Deus é Deus de resposta. Deus não tem oração específica, irmão. Qualquer oração que há fé, de manhã, à tarde, de noite ou de madrugada, Deus responde. Amém? Não existe oração específica, amém? Aleluia, não existe esse ditado de fila menor, amém? Isso é uma criação nossa, porque qualquer oração com fé, Deus responde. Então se você não consegue, não está orando de madrugada, ore no outro horário, mas vá santificar, vá bater na porta, vá buscar, vá clamar, vá chorar, vá pedir, aleluia, porque teu Deus é vivo, Ele vai te responder. A palavra dele manda: clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. A palavra dele manda bater na porta, que a porta vai se abrir. Manda buscar, que nós vamos encontrar. Manda pedir, que nós vamos receber.
Amém? Então creia no poder da palavra, creia, 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 creia. Então se santifique, porque esse Jordão vai se abrir. Oh glória, se santifique, consagra a tua vida pelo poder da palavra, receba esse impulso do Espírito Santo de Deus. Ponha a sua mente mais ligada ao céu, ponha a sua mente ligada à mente de Cristo, porque nós somos igreja, irmão. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós somos igreja, nós temos a visão de Cristo. Nós somos igreja, nós temos sentimento de Cristo. Então receba a paz, oh glória, receba a presença de Deus, receba a confiança, oh glória a Deus, e receba a autoridade, receba a força para vencer a sua natureza carnal. A carne não quer se santificar, mas a Bíblia fala que Israel se consagrou, amém, se separou, aleluia, das suas esposas, durante 3 dias entrou em consagração, entrou, aleluia, em sacrifício, enfim, aleluia, ali preparou o caminho da santificação, da consagração, oh glória a Deus. Então o milagre vai acontecer, aconteceu para Israel, vai acontecer para a tua vida. Eu creio que você tem experiência disso. Eu conheço um Deus de milagre, você também conhece um Deus de milagre. Então creia, o milagre vai acontecer, amém? Mas Deus está pedindo de você, vá orar, amém? Foi uma das colocações também da mensagem, aleluia, de quarta-feira, que Deus usando o nosso pastor, sobre Daniel, amém? Então vá orar, porque o milagre vai acontecer. Irmão, eu estou vivo aqui, isso é fruto de oração. Amém? Eu lembro que quando jovem, amém? Muito jovem, aleluia, quando ainda feira de Guaianazes na quarta-feira, amém? Mas na minha época, os jovens, os meninos ganhavam dinheiro em Israel, amém? Fazendo carreta, de carrinho de rolemã, amém? Nós ia com o carrinho de rolemã, aleluia, glória a Deus, para a feira, e ali encontrava qualquer senhora que estava com peso, ou nós oferecia o carro e levava a feira dela e ganhava um trocado, amém? Então eu e meu irmão, aleluia, nós tínhamos essa prática, mas de repente nós estávamos com um carrinho novo, amém, aleluia, e eu muito animado com aquele carrinho novo, vamos ganhar um dinheiro na feira, aleluia, eu peguei ele, joguei ele, mais novo, joguei ele dentro do carrinho, e fui descendo aí a Nordestina, amém? Então antes e depois, logo aqui descendo a Nordestina, a primeira curva, amém? Eu estou ali descendo com ele, todo alegre, ele alegre, eu alegre, amém? Mas na medida que eu estou descendo, antes da curva, eu senti um pavor tão grande, Israel, Daniel, André, aleluia, glória a Deus, eu senti um pavor tão grande, eu senti o pavor da morte, irmão, não dá para explicar, quem já teve essa experiência sabe, eu senti um pavor muito grande no meu coração, aleluia, antes de eu virar aquele carrinho, aquela curva, uma mão, eu senti de uma maneira muito clara, uma mão nas minhas costas, me jogando, aleluia, para o outro lado, e quando eu senti aquela força daquela mão nas minhas costas, eu joguei o carro para o outro lado, meu irmão, aleluia, rolou do outro lado, e quando eu fui pegar o carro, aleluia, ele saiu, graças a Deus, somente arranhado. Quando eu peguei o carro e olhei para frente, aleluia, Israel, tinha um caminhão quebrado, logo depois da curva, o caminhão parado, irmão, ia ser morte fatal, amém, porque quando eu via naquela velocidade descendo, amém, aleluia, com certeza, era morte fatal, amém, eu peguei meu irmão e voltei para casa arranhado, e chegamos em casa meio tímido, não querendo falar nada, minha mãe sai do quarto, aleluia, e começa a glorificar a Deus, amém, começa a dar glória a Deus, aleluia, qual a razão dela estar dando glória a Deus, Daniel, Israel, amém, porque quando nós saímos, Deus mostrou para ela, eu e meu irmão morto, debaixo do caminhão nós estava morto, e ela depressa se levantou, aleluia, colocou a boca no pó, e foi buscar o Senhor, e foi orar, e foi pedir livramento, e na medida que ele estava orando, aleluia, lá na avenida, a mão de Deus estava trabalhando, e é isso que Deus está falando para você, vai orar que a minha mão vai trabalhar, vai clamar que a minha mão vai abrir, vai clamar que eu vou libertar, vai clamar que eu vou curar. Deus é o dono da vida, irmão.
Deus é o dono da vida, escreva isso no caderno do teu coração. Deus é o dono da vida, mas Ele pede consagração, Ele pede oração, porque nós temos a mania, Israel, de jogar tudo para Deus, tudo para a mão de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Nada disso, irmão. Deus já faz a parte dele, nós vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, Gislane? É orar, aleluia, é invocar, é chorar, é clamar, é pedir, é rogar, é pedir misericórdia, é reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, amém? Então, pelo poder da palavra, Israel se consagrou, aleluia. E o milagre aconteceu, como vai acontecer na sua vida, amém? É Deus que está mandando dizer para você, vai acontecer, mas com essa condição: se você descansar, enquanto você estiver inquieto, a mão de Deus vai estar parada, mas quando você descansar, a mão de Deus vai se jogar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, vai fazer reboliço, vai bater na mesa, vai bater na terra, a terra vai tremer e o milagre vai acontecer. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Fique com esta palavra diante a margem do Jordão. Eu tenho que descansar. Diante a margem do Jordão eu tenho que me encher da presença de Deus. E diante da margem do Jordão eu tenho que me consagrar. E por último, para concluir, diante da margem do Jordão eu tenho que exercitar a minha fé. Amém? Aleluia. Fé não é um robô não, irmão. Amém? Fé não é uma lembrança guardada na gaveta, não. Fé é vida, fé caminha, fé anda, fé fala, fé vê, fé pensa. Amém? Então usa a tua fé. É isso que Deus está falando para alguém que está me ouvindo, esteja aqui no templo ou em casa. Usa a sua fé, aleluia, porque se você usar a fé, o milagre vai acontecer. Olha a ordem de Deus para Moisés, o que é que você tem na mão? Então usa o que eu te dei. Então Deus tem dado fé à igreja. Então use a sua fé. Usa a sua fé que esse Jordão vai se abrir. Usa a sua fé que o milagre vai acontecer. Porque foi isso, Daniel, aleluia, que Israel fez mediante a autoridade que estava com o sacerdote. Amém? Foi dado uma ordem a ele: vocês estão carregando a arca. Quando você pisar, molhar a planta dos vossos pés, aleluia, na beira da água, na barra da água, aleluia, o Jordão vai se abrir. E os sacerdotes creram no poder desta palavra. A Bíblia fala que quando eles chegaram à margem, o Jordão, André, estava transbordando. Deus tem prazer, André, de desafiar a nossa fé. Amém? Deus disse que vai abrir, mas mediante essa porta aberta, Deus coloca logo um leão, um gigante e uma tempestade bem na frente da porta, amém? Para nos desafiar, para entender se eu tenho fé mesmo. Porque se eu tenho fé, eu creio que a porta vai se abrir e esse leão vai sair da frente, esse vento vai sair da frente e este mal vai sair da frente, amém? Então foi isso que aconteceu quando os sacerdotes chegaram, aleluia, à margem do Jordão. O desafio, o Jordão estava transbordante, oh, glória a Deus. Mas quando eles usaram a fé, o Jordão se abriu. Quando eles pisaram a planta do seu pé, o milagre aconteceu. E é isso que vai acontecer com você. Eu não sei que milagre você está pedindo ou você está querendo, mas Deus manda dizer para você: se você usar a sua fé, amém? Se você usar a sua fé, Deus vai honrar a sua fé. Usa a sua fé, tenha experiência própria, amém? Usa a sua fé. Fé em quem, irmãos Elias? Fé na palavra de Deus. Se você está diante de uma profecia que Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus não falou em profecia, a palavra dele é a maior profecia, amém? Então vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Então use a sua fé. Usa a sua fé, porque se você usar, o milagre vai acontecer, amém? Se eu for contar aqui experiência de fé, tenho várias experiências, amém? Mas a maior edificação não é eu contar, é você contar, é você ter a sua experiência, porque Jesus Cristo, irmão, não faz acepção de pessoa. Aonde a fé, Ele chega. Aonde a fé, você está convidando Ele para andar com você. Aonde a fé, você está convidando Ele para sentar à mesa com você. Aonde a fé, você está convidando Ele para ganhar essa causa. Então põe a sua fé, amém? Põe a sua fé, aleluia, porque se você não colocar a sua fé, você não vai ganhar a bênção. Eu costumo dizer, está cheio de pregadores de bênção, de vitória, mas não apresenta o caminho da bênção. O caminho da bênção é fé, irmão.
O caminho da bênção é obediência. O caminho da bênção é descansar em Deus. O caminho da bênção é se consagrar. Então vá fazer a sua parte. Vá se consagrar, vá se encher de Deus. Porque o milagre vai acontecer. Eu creio, irmão. Amém? Eu posso falar algo aqui, você nem acreditar. Amém? Aleluia, mas Deus me conhece. Aleluia, glória a Deus. De uma maneira muito clara, muito clara, Deus falou no meu coração que este vírus, aleluia, tentou, aleluia, invadir a minha vida. Mas por misericórdia de Deus, eu senti a mão de Deus cortando. Eu senti a mão de Deus jogando por terra. Amém? Aleluia. E houve confirmação mesmo. Pessoas, amém, que estavam com este mal. Aleluia. Mas Deus não permitiu vir diante de mim. Recentemente também, aleluia, conversando com alguém que está em repouso desse problema, aleluia, quando eu virei as costas, eu senti essa seta, amém, esse mal, aleluia, essa enfermidade penetrando. Não dá para explicar, irmão, isso é coisa espiritual. Talvez você não está entendendo, pode achar que eu estou louco, mas eu senti Israel, essa seta adentrando, aleluia, sobre a minha saliva, aleluia, ali, eu rogando misericórdia, e senti a glória de Deus jogando por terra, e eu estou aqui dando glória a Deus, eu estou aqui dando glória a Deus. Então você precisa descansar. Deus está no controle da situação, amém? O nosso irmão Hermes foi muito feliz em dizer de uma maneira muito clara: este mal chegou, não veio enviado diretamente do inimigo, irmão. O inimigo está aproveitando o momento para tentar roubar nossa fé. Está aproveitando um momento de fragilidade, amém? Mas esse mal não veio levantado do inferno, não. Esse mal veio do mundo natural, amém? Do mundo de bactéria. E houve uma permissão permissiva de Deus, Israel. Deus levantou a mão, amém? E deu essa permissão, porque senão Deus não estaria no controle da situação. Deus não estaria no controle do mundo, que o mundo está reservado para o milênio, onde o seu filho vai reinar. Então Deus continua no controle de todas as coisas. Então ele levantou a mão, ele houve uma permissão permissiva dele, amém? Ali você está pensando que o céu está perdendo, o céu está ganhando, amém? Meu tio já dorme no Senhor, minha tia já dorme no Senhor, amém? Isso é loucura eu declarar isso, mas o céu, Israel, está cheio de salvo, aleluia. André, o céu está cheio de salvo, amém? Aleluia. Então eu creio, Deus vai ser glorificado na tua casa e na tua vida. Fique com esta palavra da parte de Deus, amém? Diante do Jordão, o que é que eu tenho que fazer, Daniel? Descansar. Diante do Jordão, o que é que eu tenho que fazer? Aleluia, Gislane, aleluia, me encher da presença de Deus. André, o que é que eu tenho que fazer diante do Jordão? Santificar a minha vida, amém? Aleluia, Rafael, o que é que eu tenho que fazer diante do Jordão? Aleluia, usar a minha fé. Porque se eu fizer isso, para a glória de Deus, o Jordão vai se abrir e Deus vai ser glorificado. Fique com essa palavra da parte de Deus. Deus abençoe meu pastor Daniel e os irmãos que tiveram paciência de nos ouvir. Glória amém. A Deus. Você pode dar amém por essa palavra? Você que me ouve aqui, graças a Deus. Nossa irmã Gislane estará louvando o Senhor com mais um hino. Desde já queremos agradecer a vida do pastor